Fotogênese. Fotogênese é o fenômeno de luminosidade parapsicológica através da telergia e também é conhecida como fosfogênese ou epifania. São pontos luminosos, faíscas, pequenas nuvens luminosas que aparecem a pouca distância da pessoa que está emitindo a telergia e podem desaparecer inesperadamente. A telergia é a exteriorização e transformação da energia orgânica, e esta energia humana pode ser transformada pelo inconsciente para vários efeitos: calorífica, termogênese, sonora, tipologia, densa, ectoplasmia, movimentar objetos, telecinesia, impregnar filmes fotográficos, escotografia, posição de fogo, pirogênese ou autocombustão, odorífica, osmogênese, além de outras formas. Truques. Podem ser muitos os truques para fraudar o fenômeno real da fotogênese, como, por exemplo, óleos fosforados ou sulfetos de cálcio, bário, estrôncio, que depois de serem expostos ao sol, emitem luminosidades na escuridão. E são numerosos na história os casos de pessoas que afirmavam produzir fenômenos e que depois foram pegos em fraudes, com várias técnicas e com as mais diversas substâncias. Como exemplo, podemos citar o caso de Pasquale Erto, que realizou supostos fenômenos de luminescência perante cientistas a partir de fevereiro de 1922 no Instituto Metapsíquico Internacional de Paris. Após algum tempo, encontraram fragmentos de ferro cérium e pontas de aço, pelos quais fraudava o fenômeno da fotogênese. Na natureza, os fogos fatos são vistos sobre os pântanos, nos cemitérios e em qualquer lugar onde há combustão de gás desprendido de matérias orgânicas em putrefação, e isso tem dado origem a muitas lendas de fantasmas. O hidrogênio protocarbono, chamado gás dos pântanos, arde numa chama azulada, pouco brilhante, mas perceptível na escuridão. Nos cemitérios, a causa dos lendários fogos é o hidrogênio fosforado, produto da decomposição, que se inflama facilmente ao contato com o ar. A imaginação popular designa esse fogo com os nomes de candeeiros dos mortos, fogos de elfos, lanternas demoni, etc. Os fogos de Santelmo se devem à acumulação de eletricidade ambiental. Podem ser vistos em dias de tempestade sobre as torres de igrejas, sobre a copa das árvores, etc. A eletricidade estática, com que se carregam algumas roupas, especialmente as de nylon, faz com que produzam faíscas na escuridão. Também podem dar a impressão de se estarem movimentando. Este fenômeno nada tem a ver com o magnetismo animal, como já foi pensado. É simplesmente um fenômeno elétrico normal. Pirilampo, vagalumes e alguns peixes, o fenômeno é muito frequente no mundo animal. A bioluminosidade se caracteriza pela emissão de luz sem emissão de calor. Aura. O conceito esotérico de aura, sem nenhum fundamento científico, não tem relação alguma com o fenômeno parapsicológico da fotogênese. Fotografia Kirlian. Os defensores da fotografia Kirlian afirmam que impressionam-se as chapas fotográficas com as auras, não só dos seres vivos, mas também dos objetos. Com plena escuridão ou luz unicamente vermelha, um filme fotográfico, não impressionado, sobre ele se coloca um objeto qualquer, fazendo-se atravessar o objeto por uma corrente elétrica de alta frequência.
e aparece no filme ao ser revelado a imagem do objeto coberto e especialmente rodeado de luminosidade muito diversa em tamanho, forma, intensidade e cor, conforme vários fatores envolvidos. Foi considerado pelos supersticiosos como fotografias da alma, da aura, do perispírito, do prana, da energia psíquica e curadora, etc., de acordo com o ambiente da superstição. Porém, é um fenômeno comum, físico, é o chamado efeito corona, isto é, a descarga que aparece em torno da superfície de um condutor quando a voltagem excede determinado ponto crítico e causando a ionização do ar. Neste efeito corona, tem destaque a maior ou menor umidade do objeto. O efeito Kirlian, isto é, o efeito corona, mede o teor em água do objeto fotografado, e somente isso. As misteriosas manchas vermelhas são provocadas pela presença de umidade entre o filme e o objeto. Trata-se, portanto, de umidade, mais nada. Embora as diversas condições do filme, temperatura, voltagem, etc., influam nas diversas variações da medida naquelas circunstâncias da umidade. Os místicos. São vários os casos de fotogênese no contexto religioso. O Papa Bento XIV, Próspero Lambertini, que estudou muito profundamente e sabiamente a diferença entre fenômenos parapsicológicos, naturais, humanos e fenômenos milagrosos, sobrenaturais, divinos, adverte: é uma realidade a existência, às vezes, de chamas naturais que rodeiam a cabeça dos homens ou que irradiam de corpo inteiro da pessoa, geralmente em forma de faíscas. Há pessoas que são rodeadas por uma luz brilhante, que não provém delas mesmas, mas de seus vestidos, bastões ou espadas que levam consigo. Muitas das aparições luminosas que são observadas nos místicos devem ser atribuídas a causas naturais. Não as admite o Papa Bento XIV como miraculosas. Milagres. O Papa Bento XIV só não duvida em classificar como de origem sobrenatural milagrosa luzes imensamente superior às fotogêneses naturais. Tais luzes sobrenaturais foram apresentadas por alguns santos católicos, como Carlos Borromeu, Felipe Neri, Inácio de Loyola, Francisco de Sales, Bernardino Realino, onde testemunhas relataram que o brilho de uma luz certa vez era tal que não se conseguia distinguir suas feições e tinham que desviar os olhos. O caso mais obrigatório de se lembrar, como fotogênese milagrosa, seria a das línguas de fogo aparecidas sobre as cabeças dos apóstolos no dia de Pentecostes, superior a qualquer fotogênese natural. Isto já supera qualquer fotogênese observadas em todos os tempos e ambientes, e é exclusivo do ambiente religioso divino.